Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, que bom estarmos juntos em mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. É com renovada alegria que estamos aqui com o nosso convidado tão querido, Raul Teixeira. Escreveu 30 livros editados, escreveu mais livros, mais 30 estão editados. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante para os nossos dias atuais. Crenças, valores, convicções. Obrigada pela tua presença, Raul. Cara, uma alegria para mim estar aqui. Como é que nós podemos desenvolver em nós essa presença do divino, essa presença da espiritualidade no dia a dia? Em realidade, Delmar, nós vamos adquirindo consciência dessa divindade em nós. Isso. Porque os germens da divindade carregamos em nós. Por essa razão, Jesus Cristo disse lá nos textos de João 10, vós sois deuses, já não tendes ouvido? Porque essa é uma fala desde o Velho Testamento, de que nós somos deuses, mas nós somos deuses com D minúscula. Nós somos espíritos, a ideia de deuses, como se trata na mitologia, é de espíritos. Então nós somos deuses. Então Jesus diz assim, e tudo o que eu faço, ele se referia à sua atualidade naquela época, vós podereis fazer. Então, afirmando que o nível que ele havia chegado, nós ainda chegaríamos. E tudo quanto eu faço, podereis fazer. Esse é um aceno importante que nos fala do amadurecimento do divino em nós. Nós vamos gradativamente nos dando conta da nossa realidade e como seres espirituais vamos nos tratando melhor, vamos nos cuidando melhor, vamos nos sintonizando melhor com a nossa fonte, com a nossa realidade. Quando o Espiritismo nos fala que este não é o mundo absoluto, é um mundo relativo, o mundo normal primitivo, o mundo exato é o mundo da alma, é o mundo do espírito, erraticidade como quisermos, céu como quisermos, mas o fato é que Jesus Cristo disse assim, vós sois ovelhas do meu rebanho, mas meu reino não é deste mundo. Eu me vou, iria sair daqui, para vos preparar lugar, e se assim não fosse, eu já vos teria dito. Ora, se Jesus Cristo estabelece que nós pertencemos ao rebanho dele, ao grupo de espíritos ligados a ele, e o reino dele não é deste mundo, ele está dizendo para nós que nós também deste mundo não somos. Estamos aqui de passagem, estamos aqui en passant. Então esse sentimento do divino vai nos levando a admitir que Deus, o Pai Criador, o Demiurgo, né, o Criador de mundos, o Sempiterno, tem um projeto para cada um de nós, que não acaba na Terra. É um projeto desde que nós fomos criados simples e ignorantes até a nossa realidade estelar que deverá brotar um dia. Daí, então, cada ação positiva que realizamos, amadurecemos em nós esse divino. Muitas pessoas supõem, equivocadamente, que o divino em nós se destrava quando participamos de uma crença religiosa institucional. E não é bem assim. O divino aflora em nós quando passamos a olhar a vida em torno com atenção e com cuidado. Porque um botânico que classifica os vegetais e ama aquilo, e conhece cada flor por seus pistilos, por suas pétalas, por seus estames, esse é um sentimento do divino, penetrar os chamados segredos de Deus. O astrônomo que olha o cosmo e se extasia e escreve a respeito das estrelas, dos planetas, dos cometas, mas também das nebulosas, e esse é um sentimento divino. Galileu era apaixonado pelas estrelas, tanto quanto Isaac Newton pelos números. Então nós começamos a ver que o divino é esse descobrimento da vida.
Porque nós, espíritos, para que nos compenetremos de nossa grandeza, não se poderá admitir que seja só através de oração no templo religioso. Muita gente que diz Senhor, Senhor, afirmou Jesus, não entrará no reino dos céus. Porque não é pelo que se fala que a gente afirma o divino em nós, é pelo que se sente, é pelo que se vive. Então, muitas vezes nós dizemos a respeito dos pesquisadores materialistas que eles estão perdidos. Como assim? Estão investindo sua vida, dedicando suas vidas, sem nada cobrar à sociedade, para servir a sociedade. Esquecem-se. A gente nem sabe quem eles são, mas as pesquisas estão aí para descobrir as vacinas contra a AIDS, contra o câncer, contra isso, contra aquilo. Eles estão se dedicando através dos estudos intelectuais que fizeram. Olha a busca do divino através do intelecto. Porque o espírito evolui não quando frequenta religiões apenas, quando ele dá conta da vida. Nós evoluímos intelectual e moralmente. Por isso o Espírito Emmanuel estabelece, dando essa simbologia, que para chegarmos a Deus são necessárias as duas asas. Uma que é a do saber intelectual e a outra que é do saber espiritual, que nós chamamos de moral ou amor. Daí então, esse sentimento do divino em nós, ele vai desabrochando. Quanto mais nós temos conhecimento de nós mesmos, vamos descobrindo o divino que jaz em nós. Não foi à toa que quando Allan Kardec pergunta aos imortais qual é o meio prático mais eficaz, vejamos que ele queria um meio prático, alguma coisa factível e que tivesse bons resultados, que desse resultado prático e eficaz, para que nós possamos superar as tentações do mal e darmos conta desta vida. A resposta dos imortais, um sábio da antiguidade já vos diz, conhece-te a ti mesmo. Ora, na medida em que nos vamos conhecendo, vamos descobrindo segredos, entre aspas, da divindade. E na medida em que eu me conheço, eu me gosto mais, eu me respeito mais, eu me entendo mais. E posso, graças a isto, verificar a grandeza daquele que me criou, daquele que nos criou. Isso tudo é o sentimento do divino, que nós vamos ver desbordar, não apenas no sacerdote que levanta o cálice e a hóstia, no pastor que descerra as páginas da Bíblia, no xamã que fala aos seus deuses, no espiritista que apregou as excelências da imortalidade, no judeu que lê a sua Tora, a sua cabala, no islã que lê as suas obras notáveis. Não é só aí. É preciso que nós coloquemos esses conteúdos na prática do nosso cotidiano. É importante frisar, concluindo essa longa resposta, que os bons espíritos nos dizem numa simbologia também, que a verdade é como um grande espelho que um dia a divindade mandou sobre a terra e anunciou aos filhos que a verdade chegaria. Só que no caminho dos céus à terra esse espelho se partiu. E em cada lugar do mundo caiu um pedaço. Como os humanos esperavam a verdade como um espelho, cada um que achou um pedacinho supôs tê-la encontrado inteira. E cada um achou um pedacinho pequeno, outro pedaço maior, mas cada qual de nós tem um pedaço da verdade. Quando é que teremos a verdade total? O raciocínio nos dirá que quando juntarmos esses pedaços, quando nos unirmos como irmãos, quando nos respeitarmos como criaturas divinas. Essa divindade que aquele descobriu no seu pedacinho de espelho é só um pedacinho. Aquela divindade que o outro descobriu no seu pedacinho é pouco. Mas, quando nos formos aproximando uns dos outros, não haverá mais, como disse John Lennon, religiões institucionais pelo mundo. Haverá uma religiosidade íncita no coração de todos nós. É da máxima importância esse tema, onde você trouxe de uma maneira tão bela a questão do espelho e dos pedaços do espelho que no fim refletem todos eles esse mesmo espelho. Como é que você vê quando a pessoa vive numa inconsciência? Ela vive, mas não tem consciência das crenças, isso refletindo no comportamento, Raul? Quando nós vivemos uma crença não refletida,
ela não nos alimenta, ela não nos nutre. Então nós vemos as pessoas que seguem determinada religião, ou crença, ou culto, o que for, mas estão sempre pendentes das ocorrências. A enfermidade as atormenta, a morte as desespera, os conflitos sociais, a pobreza, as coisas enlouquecem. Então, porque eu não tenho explicações, eu não tenho onde buscar elementos que justifiquem a dor da terra, a morte na terra e outros tantos fenômenos da vida humana. É muitíssimo comum nós encontrarmos as pessoas todas paramentadas com sua camisa do time, já que comparamos a um time de futebol, mas na hora das coisas graves, elas estão completamente a sós, completamente a pé, e justificam de uma maneira muito barata, muito pobre, muito simplista, que Deus é que quer assim. Quando, em verdade, é a vida da gente que nos faz caminhar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, para noroeste ou para sudeste. De modo que a crença que nós adotamos deverá ser uma crença que não seja desmentida pelos fatos. Isto é primordial. Às vezes eu encontro crenças que o bom senso joga no chão imediatamente, mas os seus líderes não deixam que os seus profitentes desenvolvam o bom senso. Como as pessoas não têm uma crença muito bem alicerçada, elas têm algo que se chama medo. E são doutrinadas ou endoutrinadas pelo medo. E isso você não pode perguntar, porque senão você está no inferno, senão é castigo, isso é proibido, isso é mistério de Deus. Ora, se fosse mistério de Deus, por que ele botou para a gente ver? Por que ele colocou à minha frente? É como a mãe que põe o doce na mesa e diz que a criança não pode mexer. Então ela traga na hora que puder mexer. Então é importante que esses dados cheguem para nós. Se a gente assevera que a nossa crença, religiosa no caso, nos fala tal coisa, e a prática, a vida social, o desenvolvimento científico nos mostra que não é bem assim, a crença está desmoralizada. Por isso Allan Kardec disse, no livro A Gênese, que o mundo tem necessidade de uma religião que seja científica e de uma ciência que seja religiosa. Uma religião que seja científica não significa que ela terá que ir para o laboratório e os médiuns espetados e os religiosos espetados para testar alguma coisa. Uma coisa científica é que nos leva a pensar, a problematizar. Uma questão só se torna científica quando ela pode ser questionada, quando ela pode ser desmentida, quando ela pode ser pesquisada, quando ela é problematizada. Aí nós temos uma questão científica. O Espiritismo é eminentemente científico, porque as suas questões são abertas. E nós discutimos, nós concordamos, nós discordamos. O pensamento científico é isto. Todas as crenças de respostas fechadas, isto é assim porque é, e não nos permitem pensar, é uma crença irracional. E eu fico fanático, porque eu estou acreditando em alguma coisa que eu não entendo. Sempre que eu creio numa coisa que eu não entendo, eu me fanatizo. O fanatismo é um bloqueio do raciocínio. Então todo mundo tem que pensar como eu, todo mundo tem que crer como eu, todo mundo tem que aceitar como eu. Senão eu o mato, senão eu o destruo. Ele é o diferente na população em que eu vivo. No Espiritismo, não. Nós pensamos desse jeito e admitimos que todas as pessoas têm o direito de pensar como bem lhes apraz ou conforme seu grau de discernimento, seu grau evolutivo, intelecto, moral, social, etc. De maneira que é muitíssimo importante que nós, ao escolhermos uma crença, escolhamos uma crença que nos satisfaça intelectualmente, moralmente, espiritualmente, que nos alimente. Senão, teremos a fé cega, como alinhavava Allan Kardec, quando ele propunha a fé consciente, a fé inabalável, aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Raul, é uma alegria muito grande, mas infelizmente o programa chegou ao seu final. Estamos encerrando. A gratidão primeiro a você pela presença. Encerramos mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo.
Estaremos juntos no próximo Transição com mais um tema que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Até lá!